Quando surge, família Palmeiras, ligada aqui no nosso canal Verdão Info, vamos falar de mais uma vitória do Verdão na Copa São Paulo de Futebol Júnior, vitória por 2-1 para cima do Referência, uma equipe paulista, jogo válido pela segunda fase da Copinha, jogo já eliminatório, venceu, vai avançando, perdeu, cai fora e vai ser assim até o final da competição. Daqui a pouco a gente vai trazer a escalação do técnico Lucas Andrade com uma mexida em relação ao último jogo, vai trazer os 3 gols também e já deixa eu trazer uma informação importante porque o Palmeiras já conhece o seu adversário, já sabe qual será o seu adversário na terceira fase da Copinha. Vai ser, portanto, o Sport Recife e a partida vai ser realizada já nesta quarta-feira, exatamente, sem muito tempo de descanso, seja para Palmeiras, seja para Sport. Afinal de contas, o Leão jogou também na segunda-feira, só que pela manhã. O Palmeiras jogou na segunda à noite, o Verdão jogou em Barueri, agora vai jogar novamente, né, na Arena Barueri. Para quem já for da região já sabe, nesta quarta-feira às 18h30 vai ter esse belo jogo Palmeiras e Sport. Para quem não for conseguir acompanhar diretamente do estádio, dá para assistir também pela Cazé TV aqui no YouTube. Só 2 detalhes rápidos em relação ao Sport. Na segunda fase, a equipe pernambucana passou pelo Oeste nos pênaltis, após empate em 0-0 no tempo normal. O Oeste, que é um velho conhecido do Palmeiras, enfrentamos a equipe paulista na primeira fase. Então, o Sport chega agora à terceira fase para pegar o Palmeiras, já vai afunilando, né? Jogos cada vez mais complicados na Copa São Paulo. E uma outra coisa interessante é que na Copinha passada, lá de 2024, nós enfrentamos o Sport na segunda fase, né? Então vencemos por 3-1 na ocasião. Foi o jogo anterior do Aster, né? Do fatídico jogo contra o Aster na terceira fase. Na fase anterior, o Palmeiras passou pelo Sport com gols, inclusive, de atletas que atualmente não estão à disposição do técnico Lucas Andrade. Então, o Thales marcou naquela oportunidade, assim como o Luigi e também o Alan. Bom, como a gente sempre faz aqui, vamos trazer detalhes sobre os destaques individuais do Verdão na partida contra a equipe do Referência. Vamos começar por ele, Eric Belé, autor do primeiro gol do Verdão na partida, e foi exatamente o primeiro gol do Belé com a camisa do Palmeiras na Copa São Paulo. Ele que já tinha sido inscrito na última Copinha, mas participou de poucos minutos. Agora ele vem sendo titular após as subidas do Thales e também do Luigi. E no segundo tempo, quem roubou a cena foi ele, Márcio Vitor, autor do segundo gol do Verdão na partida, gol da classificação. A gente vai assistir daqui a pouquinho e destaque para o Márcio Vitor, porque assim, é um atleta que tem características de 9, né? Talvez não seja aquele 9 de fato, como a gente estava acostumado com o Daniel, com o Luigi, até com o Thales, fazendo de vez em quando esse papel mais avançado, mas dentre os atletas inscritos, talvez o Márcio Vitor seja aquele que mais se assemelha, né? A fazer uma função mais avançada ali. E eu falei sobre o Márcio Vitor no último vídeo, nas últimas lives, falei que ele estava merecendo uma chance, inclusive nos 3 jogos da fase de grupos, ele não tinha sido relacionado em nenhum deles, foi relacionado pela primeira vez agora contra o Referência, entrou no segundo tempo e já fez o gol da classificação. Aliás, foi a estreia dele no Verdão, não só na atual edição da Copinha, mas também a estreia dele de uma maneira geral pelo Verdão na competição, porque no ano passado ele não tinha sido inscrito e agora entra e já faz um gol importante. Tudo bem que depois ele acabou desperdiçando um que foi um lance claro de gol ali, mas enfim, ele, de qualquer maneira, ele acabou fazendo o gol da classificação, um gol importante demais. Bom, e como a gente está citando aqui os destaques individuais do Verdão na partida contra o Referência, não tem como a gente deixar de falar dele, Gilberto, nosso lateral direito, que para mim foi o melhor homem em campo. Quero a opinião de vocês aqui. O camisa 2 foi simplesmente o autor das 2 assistências. Mais uma vez, foi ele quem ergueu com a mão, né, para o gol do Eric Belé de cabeça no primeiro tempo e depois foi ele quem achou o Márcio Vitor no gol da classificação na segunda etapa. E quase que o Gilberto deu uma terceira assistência na partida, esse gol que eu citei agora há pouco que o Márcio Vitor acabou desperdiçando, a jogada toda foi do Gilberto. Então, quer dizer, o nosso camisa 2, com os 2 passes para gol, chega agora a 5 assistências na Copinha 2025, ele que foi o líder de assistências do Sub-20 palmeirense na temporada passada, tá herdando a braçadeira de capitão após a subida do Alan, enfim, tá jogando muito. Bom, e vamos lá com a escalação do técnico Lucas Andrade, com uma mudança em relação ao último jogo e principalmente com o Gilberto atuando na dele como lateral direito. Como eu falei aqui no último vídeo, o Gilberto foi testado em algumas outras funções nas últimas partidas, mas o Gilberto é o cara desse time atualmente, tem que jogar na dele e isso vai facilitar o jogo dele, vai facilitar o jogo do Palmeiras. Enfim, dessa vez atuou na posição correta e quero a opinião de vocês, inclusive, sobre essa nova escalação do Lucas Andrade, porque para mim mudou um pouquinho em relação à última e dessa vez eu gostei muito mais. A gente vai trazer mais ou menos para vocês entenderem como o Palmeiras atua. Então, vamos começar lá no gol. O David, goleiro que vem sendo contestado pela torcida desde o ano passado, não tem como a gente fugir do assunto, né? Ele falhou mais uma vez aí contra o Referência. Daqui a pouco a gente vai trazer esse lance, né? Que foi exatamente o gol
da equipe adversária. Lateral direita para ele, Gilberto. Na lateral esquerda, o Arthur. Na zaga, o Robson Jacaré ao lado do Gabriel Vareta. No meio-campo, o único volante de origem para ele, camisa 5, Rafael Coutinho. E depois, uma espécie de quinteto ali na frente, né? Com 2 pontas, ocupando bem os corredores. Então, pela direita, o Ednei. Pela esquerda, o Sorriso. 2 atletas que ajudaram o ataque, mas também ajudaram a recompor a defesa. Centralizado, o Wagner, que jogou só o primeiro tempo, não foi tão bem o Wagner assim nessa partida contra o Referência. E na frente, os 2 atacantes, que estão bem, inclusive, né? Eric Belé ao lado do Riquelme Felipe, que dessa vez, inclusive, o Riquelme passou em branco, né? Mas segue como artilheiro do Verdão na Copa São Paulo com 4 bolas na rede. Só ressaltando que a única mudança do Lucas Andrade em relação ao último jogo contra o Oeste foi a saída do Luiz Arthur e a entrada do Sorriso. Agora vamos lá para alguns lances e também, claro, os gols que movimentaram a partida. O Verdão começou em cima da equipe do Referência, teve boas chances, pelo menos 3 grandes chances logo no início da partida. Vou ressaltar essa aí, ó. Passe do Riquelme Felipe e um chutaço do Ednei, que passou muito perto, uma bomba, quase que o Verdão abre o placar bem cedo lá na Arena Barueri. Mas não demorou muito não para o Verdão abrir o placar. Aos 14 minutos, o passe com a mão, né? O levantamento com a mão do Gilberto na cabeça do Eric Belé, gol do Palmeiras. O Belé, portanto, abriu o placar, primeiro gol dele na Copa São Paulo, ele que tinha dado assistência já na primeira fase, então vai participando bem dos gols o Eric Belé, e o Gilberto nem se fala, mais uma assistência para o nosso camisa 2. E detalhe que o Eric Belé quase marcou o segundo dele, poucos minutos depois, também de cabeça, só que dessa vez um cruzamento do Ednei, ó. A bola passou muito perto, quase que o Verdão marca em 2 jogadas bem parecidas ali em Barueri. Então isso mostra, né, os lances que eu trouxe até aqui mostram que o Verdão começou muito melhor na partida. Mas aí mesmo o Verdão estando melhor, levou empate aos 27 do primeiro tempo, graças a uma falha do goleiro David. Teve um lançamento para o campo de ataque lá da esquerda, o David tentou dar um bicão para frente ali, acabou furando, e aí o Duran teve calma, né? Não bateu direto pro gol, preferiu assistência e foi muito bem, deu assistência pro Guima, que é um atleta muito bom, inclusive da equipe do Referência, marcou o gol de empate ainda na primeira etapa. Bom, no intervalo, o técnico Lucas Andrade tirou o Wagner, que esteve um pouco sumido no primeiro tempo, para a entrada do Márcio Vitor. Essa mudança iria mudar o andamento do jogo, mudar o rumo do jogo, porque o Márcio Vitor entrou muito bem, além de marcar o gol da classificação que a gente vai assistir já já. Acabou também desperdiçando seu gol, mas faz parte, o centroavante está lá para isso, mas gostei da entrada do Márcio para a disputa do segundo tempo. O atacante palmeirense precisou apenas de 11 minutos em campo para receber o passe do Gilberto e tocar sem ângulo, ó. Enganou o goleiro adversário, né? Acho que o goleirão esperava um cruzamento, um toque para trás do Márcio Vitor, mas não, ele colocou sem ângulo para dentro do gol rasteira. Foi um gol bonito, um gol interessante, com, para variar um pouquinho, mais uma assistência do nosso camisa 2, o Gilberto. E eu separei aqui mais 2 lances interessantes que tivemos na segunda etapa. Primeiro, o goleiro David se redimindo, de certa forma, da falha no primeiro tempo, porque ele fez 2 belíssimas defesas no mesmo lance, num jogo aéreo ali da equipe do Referência, e acabou salvando o Verdão de levar o empate. E poucos minutos depois, olha a jogada do Gilberto, quase que ele dá a 3ª assistência dele na partida, arrancou do meio campo, teve uma roubada de bola ali no meio também, deu com açúcar ali pro Márcio Vitor, e o atacante palmeirense acabou desperdiçando. Fez mais difícil o Márcio Vitor, né? Fez o gol mais difícil, quase sem ângulo, e depois desperdiçou esse gol na cara e poderia ter feito 3-1, mas enfim, tem crédito o Márcio Vitor, porque afinal de contas marcou o gol da classificação. E o Gilberto, isso, né, essa jogada aí que eu mostrei para vocês, fora as 2 assistências, de fato corroboram para aquela coisa que eu falei agora há pouco, né? Para mim, melhor em campo o nosso camisa 2. E só ressaltar que durante o segundo tempo tivemos mais uma estreia pelo Verdão na Copinha, né? Porque ele já tinha estreado pelo Verdão, claro, no ano passado, mas na Copinha fazendo sua primeira partida pelo Alviverde. Não é à toa que é mais um dos carequinhas ali, o Davi, meio-campista que entrou no lugar do Sorriso ao longo do segundo tempo. Teve bons números o Davi no ano de 2024 pelo Verdão, lembrando que ele estoura a idade após a Copinha, né? É um dos jogadores nascidos em 2004, a partir do final de janeiro, início de fevereiro, já vai ter que alçar voos profissionais, de repente pode ser até emprestado para outra equipe, mas acho que o Palmeiras precisa resolver, na verdade, a situação dele, porque ele está emprestado ao Verdão. Bom, então é isso, nesta quarta-feira, já dei o recado, mas não custa reforçar, teremos Palmeiras e Sport pela 3ª fase da Copinha, jogo eliminatório que vai ser realizado às 18h30 na Arena Barueri, com transmissão da Cazé TV. E já reforçando o convite também, nesta quarta-feira teremos nosso famoso pré-jogo aqui, mais ou menos ali às 17h50, né? Famoso 10 para 6 da tarde. A gente vai estar aqui ao vivo, eu e o Felipão, para bater um papo com vocês, fazer o esquenta
para Palmeiras e Sport. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like aqui embaixo, já compartilha com aquele seu amigo que gosta de categoria de base e comenta aqui embaixo, que é importante também, o que vocês acharam da atuação do Verdão diante do Referência, das atuações individuais, se vocês concordam comigo que o Gilberto foi o melhor em campo, e também da escalação do técnico Lucas Andrade. Para mim, uma escalação melhor que a do último jogo contra o Oeste. Mas enfim, vamos debater aqui embaixo. Fechou? Tamo junto, galera. Valeu. Até mais.